Olá, galerinha da EJA, turma do 8º ano, como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Professora Eva Vilma, mais uma vez aqui com vocês para darmos a aula de hoje de português. O nosso tema, sujeito e predicado. E aí, pessoal, como estão as atividades? Responderam, enviou? Estão acessando ao portal o Estudo em Casa de Itabaianinha? Acesse, tem vários materiais, várias aulas ótimas, desafios lá e outras aulas. Tudo é uma questão de aprendizagem. Não é meu, não é meu tema, mas tudo que a gente procura, né, tem um valor de conhecimento. Então, busque mais conhecimentos, não fiquem acomodados numa coisa só, não. Vão lá, procure, corra atrás. Vou compartilhar aqui um material com vocês e do que eu preparei com esse tema. E tem lá no livro de vocês, na página 44, certo? Quem tiver o material, pode acompanhar. Está lá no material de vocês. Ok, galerinha? Aqui é o nosso papel. Nosso papel de entrada, né? EJA, Educação de Jovens e Adultos, Aprendizagem ao longo da vida. Vamos lá. Predicados e sujeitos, né? Os principais termos de uma oração. Sujeito, predicado. Vamos ver aí qual é a função dos dois. Quem é o sujeito e quem é predicado. Vamos conhecer mais um pouquinho. Sei que você já sabe, mas sempre é bom estar revendo. Sujeito. Concorda com o verbo, pratica ou sofre a ação. Concorda com o sujeito, né? Concorda com o verbo, o sujeito. O menino caiu de bicicleta. Pratica ou sofre a ação. Quem é um sujeito? Menino. Concorda com o verbo. Caiu. E que? De bicicleta. Uma ação. Então, aqui está dividido, né, um pouquinho do nosso exemplo aí de logo de entrada. Como identificar o sujeito de uma frase? Vamos ver aqui o exemplo. Exemplo 1. A menina estava triste. Então, vamos identificar o sujeito dessa frase aqui. Quem é o sujeito dessa frase aqui? Quem era que estava triste? Já começa por aí, por questionamento. Questione usando o verbo da oração. Como eu disse a vocês agora. Quem estava triste? Quem é que estava triste aqui nessa oração? Exatamente, a menina. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para mostrar aqui para vocês. Então, é ela que está triste. Selecione a resposta na próxima frase. Aí aqui tem a menina. Você identificou o sujeito da frase? Claro que vocês identificaram, né? Porque quem é que está sofrendo a ação? Estava triste. Quem é que estava triste? A menina. Então, seguramente é ela que vai ser o sujeito da oração. Vamos aqui para o segundo exemplo. O computador foi levado para o concerto. Quem foi levado para o concerto? Quem é que estava precisando de ser consertado? Justamente ele aqui, ó. O computador. Eis o sujeito da frase. O computador. Certinho, galera? Aí agora aqui, como identificar o sujeito de uma frase? O sujeito pode ser um substantivo. Aqui, o meio ambiente deve ser respeitado pelo homem. Pode ser, olha, um substantivo, olha aqui, o meio ambiente. A paciente, olha aqui, foi atendida às pressas.
Quem é atendido às pressas? A paciente é um substantivo. O sujeito pode ser um pronome ou um nome. Eles, para não determinar quem foi, né? Se foi Domingo, Rafael, Miguel, eles foram classificados para o campeonato regional. Quem? Os meninos do futebol. Eles ali, os meninos. Então está sendo aí, né? Heloísa foi promovida para a gerência. Então aqui é um nome, é uma pessoa, é o sujeito. E aqui um pronome, eles. Vejam aí os dois exemplos. Mas o sujeito é quem aqui é? Heloísa e eles. O sujeito pode também ser uma palavra substantivada. O caminhar faz bem à saúde. Estão fazendo aqui uma referência, né, ao a um verbo relevante à saúde. O caminhar, o ato de caminhar, e faz, que é o verbo. Então, é uma atitude aqui, um sujeito substantivado. O caminhar faz bem à saúde. Núcleo do sujeito. O que é e como identificá-lo. Vamos saber quem é o núcleo do sujeito e como identificar. O núcleo do sujeito é a palavra base, ou seja, a palavra principal do sujeito. Pode ser um substantivo ou um pronome. Exemplo: a mãe natureza pede socorro aos homens. Primeiro, separa o sujeito da frase. É a primeira etapa que pode fazer para descobrir quem é o núcleo do sujeito. Quem pede socorro aos homens? Quem é que está pedindo socorro? A mãe natureza, né? E quem é aqui aí? A mãe natureza. É o sujeito. Segundo, vamos verificar aí. Qual é a palavra mais importante desse sujeito? A mãe. A mãe natureza. Quem é o núcleo? Natureza. Vamos verificar aqui. Qual é a palavra que faz a frase ter sentido? A, ou a mãe, ou a natureza? Quem é? E aí? Vamos ver aqui a resposta. Natureza. O núcleo do sujeito. Pegou? Porque ó, é a mãe natureza. Quem é o núcleo? Natureza. Dessa frase aqui toda. A mãe natureza pede socorro aos homens. Então, o núcleo, o principal mesmo, a geminha do ovo, é natureza. Exemplo 2. O humilde trabalhador teve seus direitos garantidos. Então, vamos ver aí quem é o núcleo, né? Trabalhador. O que é que trabalhador é? Humilde e teve seus direitos garantidos. Então, o núcleo do sujeito é esse aqui, trabalhador. Vamos lá? Predicado agora. Apresenta um verbo, está em concordância com o sujeito e apresenta informações a respeito do sujeito. Então, tudo aquilo que a gente viu quem era o sujeito, o restante todo é predicado dessas frases aqui. Né? Vimos aqui, descobrindo que é um sujeito. Então, vamos descobrir agora em seguir que predicado, só para vocês já terem uma noção, é o restante da frase. Vamos lá. Como identificar o predicado de uma frase? Exemplo: todos os cidadãos têm direitos e deveres. Primeiro, identifique o sujeito questionando com o verbo da frase.
Quem tem direitos e deveres? Todos os cidadãos. Então, esse daqui é quem vai ser o sujeito. Olha. Todos os cidadãos. Sujeito. Então, o restante daqui para cá tem direitos e deveres, o que é predicado. Vamos lá ver agora. No segundo momento, seleciona a informação que é dada sobre o sujeito. O que é que está dizendo aqui do sujeito? Todos os cidadãos. O que está sendo falado sobre o sujeito? Resposta. Tem direitos e deveres. Então, aqui, tem direitos e deveres, é o restante. É o predicado. Você retirou o sujeito, o restante todo é predicado do que está falando. Predicativo, que é como identificá-lo? É qualquer característica, qualidade ou estado que se refere ao sujeito e se liga a ele por intermédio de um verbo. Observe. Primeiro exemplo aqui, os viajantes, aqui já mostrando, é o sujeito. Pareciam, verbo, vai parecer, né? Estrangeiro. Estrangeiro, então, é predicativo. De quem? Do sujeito. Os visitantes, o quê? Estrangeiro. Então, é por isso que se diz que é predicativo do sujeito. Porque eles estão fazendo referência ao sujeito. A palavra estrangeiros é uma característica de os visitantes. E se liga a esse sujeito através do verbo pareciam. Viu, galera? Como identificar o predicativo em uma frase? Vamos lá, viu, passo a passo. Segunda frase aí, segundo exemplo. Os convidados saíram da festa satisfeitos. Primeiro, separa o sujeito e o predicado da frase. Quem saíram da festa satisfeito? Então, é isso aqui, o sujeito, né? Os convidados. Segundo, seleciona a informação que é dada sobre o sujeito. O que foi que aconteceu aqui? Saíram da festa satisfeitos. O que está sendo falado sobre o sujeito? Que eles saíram da festa. Saíram da festa satisfeitos. Então, é o restante, é o predicado. Terceiro aqui. Verifique se o predicado há alguma característica que se refere ao sujeito. Aqui é característica. Satisfeito. Então, satisfeito é o predicativo do sujeito. E o sujeito, convidado. Certo, galera? E por fim, vamos identificar sujeito, núcleo do sujeito e predicado e predicativo. Todo mundo junto agora nas frases. A debutante dançava a valsa feliz e sorridente. Quem dançava a valsa feliz e sorridente? A debutante. Ela é o sujeito. Segundo, qual a palavra principal do sujeito? Debutante, que é o quê? O núcleo do sujeito. Qual a informação dada sobre o sujeito? Dançava a valsa feliz e sorridente, que é o restante da frase. É chamado de predicado. 4. Há no predicado algumas características referentes ao sujeito. Feliz e sorridente. Então, feliz e sorridente é o predicativo, certo? Do sujeito. O que é que ela estava? A debutante feliz e sorridente. Então, é predicativo do sujeito. Vamos nós. E agora o nosso desafio. O nosso desafio é
Vocês têm aí 1, 2 e 3. Tem no material de vocês lá esse desafio no livro, certo? E vocês vão acompanhar. Circula o sujeito e sublinha o predicado. Está facinho para vocês. Aí aqui vocês vão ver na frase A, B e C quem é o sujeito e sublinhar o predicado. Considere aqui, agora vem a segunda questão. Considere esta oração e observe o seu sujeito. O português e o espanhol são considerados o túmulo do espírito. Então, vocês vão analisar essa frase aqui e dizer qual é o sujeito da oração e quais são as principais palavras desse sujeito. Facinho também, certo? E agora, a nossa mensagem da semana, o link da atividade e a mensagem. Os tropeços também são importantes para aprender a caminhar. Então, caminhe, se cair, se demorou um pouquinho, mas levante, lute, continue. Não é o fim, não é a morte. Então, levante e continue. Certo, galera? Não se preocupem, envie atividade para o professor, para o monitor de vocês, mas respondam. Fiquem ativos. Se tropeçou, levante e caminhe de novo. Beleza? Até a próxima aula, se o nosso bom Deus nos permitir.